Olá a todos, que a paz de Jesus nos envolva, nos fortaleça agora e sempre. O tema para nossa reflexão desta noite é auto-perdão e auto-amor. O Evangelho de Jesus fala muito sobre perdão e amor, não poderia deixar de ser, porque Jesus é o símbolo maior de amor, de paz, de perdão. Quando estava na cruz, no seu momento mais doloroso, o que ele fala? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Na oração do Pai Nosso que ele nos deixou, dizemos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pedimos perdão ao Pai na medida em que perdoamos o nosso próximo. Fala a Pedro para perdoar 70 vezes 7. Quando este pergunta se deveria perdoar, alguém que tivesse feito mal até 7 vezes, é o que Jesus responde. Não 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quanta caridade, quanto amor nas palavras do Mestre. E ele disse ainda que o maior mandamento era e é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nos ensinando que temos que aprender a nos amarmos primeiro, para amar o nosso próximo, que precisamos cuidar de nós também. E nós estamos nos amando? Estamos nos perdoando? Praticando o auto-amor e o auto-perdão? Estamos nos amando ou estamos nos depreciando, nos desvalorizando? Nós vivemos numa época em que somos bombardeados o tempo todo por inúmeras exigências, comportamentos e conceitos que nos são impostos como padrão. Padrões de vida, de beleza, de status social, eterna juventude. Hoje em dia parece pecado envelhecer. Fica difícil, às vezes, não se comparar, não se sentir para baixo, principalmente se a pessoa já estiver com a autoestima baixa, triste e às vezes deprimido. Podemos sentir, nesses casos, que talvez não sejamos bons o suficiente, gerando um sentimento de culpa por não poder ser ou fazer melhor. Às vezes, esse sentimento de culpa parece que nasceu conosco. Em alguns casos, nasceu mesmo. Vem do nosso passado reencarnatório, de atos passados que fizemos e que trazemos esse sentimento, embora não nos lembremos por quê. E acaba gerando, então, depressão, crises de ansiedade, e coisas assim inexplicáveis. Mas vamos focar no presente, nas nossas atitudes de hoje, que é onde nós podemos agir para mudar. Porque o que importa é agora, é esta encarnação. O passado já foi. E o nosso futuro vai depender do hoje. Então, quando nós olhamos para dentro de nós, para os nossos sentimentos e comportamentos, gostamos do que vemos? Conseguimos analisar nossos pontos fracos e fortes? Nesse ponto, a Escola de Aprendizes do Evangelho, que é uma escola de estudo no Espiritismo, é muito interessante nesse sentido, porque ela nos dá a oportunidade de fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, para o nosso autoconhecimento. Parece uma coisa meio austera, mas não é não. É leve, é séria e é divertida. Porque a gente vai aprendendo a se conhecer, trocando experiências em grupo, sob a luz do Evangelho. Mas, aqui também, nessa preleção toda semana, nós também fazemos uma reflexão interior, com os diferentes temas do Evangelho, como estamos fazendo hoje. E aí nós vamos conseguindo perceber e analisar o nosso comportamento. E às vezes não gostamos muito do que estamos enxergando.
E a palavra é realmente enxergar. Quando conseguimos enxergar que agimos ou agíamos por impulso, tipo assim, bateu, levou, quando percebemos que o nosso vício está nos prejudicando. Então, com o aprendizado e a reflexão, aos poucos, nós vamos mudando, percebendo. E esse enxergar, esse despertar, algumas vezes pode gerar culpa por não termos percebido antes. Mas esse era um tempo de ignorância. Ignorância no sentido de não saber, não conhecer. Hoje, nós já estamos aqui, buscando conhecer, buscando assimilar esse conhecimento, seguindo Jesus, como estamos aqui, dedicando esse tempo. Isso se chama, quando nós percebemos, esse clique se chama tomar consciência. Cultivar a culpa pela culpa corrói o nosso ser. Arrepender-se é o primeiro passo. Mas não basta ficar remoendo, ficar com remorso. É preciso agir e reparar o erro. E se perdoar, porque nós erramos. E o auto-perdão é auto-amor. Estão interligados. Como estamos nos tratando? O nosso corpo físico e o nosso espírito, como estamos tratando? Jesus é o nosso melhor amigo e entende as nossas dificuldades, mas conhece o nosso potencial de crescimento, de mudança. E Ele bota mais fé em nós do que nós mesmos. Tanto que, frente a alguém pego em erro, Ele não humilhava, não condenava. Às vezes nós ficamos nos condenando, remoendo, nos culpando. Então, como no caso da mulher adúltera, que foi pega em adultério, quando aquelas pessoas se acercam dela, os homens, para atirar pedras naquela mulher, porque era o costume da época, o que Jesus fala? Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Quando ele fala para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam ali, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, e cada um vai saindo, e ele pergunta para ela se ninguém a condenou, onde estavam aquelas pessoas. Então, o que ele diz para ela? Vá e não peques mais. E ainda provoca essa reflexão naqueles que iam atacá-la, que atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. E não sobrou nenhum. Jesus nos faz refletir com amor, olhar para dentro. Então, como nós falamos, falar em auto-perdão é falar em auto-amor. Nós perdoarmos não é passar a mão na nossa cabeça, mas saber que somos falhos, mas podemos nos corrigir. Deixar mágoas para trás é auto-amor. Porque carregar mágoas é como tomar um copo de veneno todo dia, esperando que o outro morra. O outro não está nem aí, ou nem percebeu o que nos fez, e nós estamos ali ressentindo, sentindo novamente toda aquela sensação. Então, é como se a gente alugasse um cantinho lá no nosso coração, no nosso pensamento, para aquela pessoa morar sem pagar aluguel. Então, esse sentimento é um sentimento que machuca, que pesa. E os sentimentos negativos podem nos adoecer. Semana passada, o tema foi por que adoecemos? E foi falado bastante sobre o efeito desses sentimentos no nosso espírito e no nosso corpo. A medicina já explica isso. A medicina psicossomática, o efeito dos sentimentos no nosso organismo. Assim como os pensamentos e sentimentos positivos, de amor, de perdão, de compaixão, podem nos curar, fazem bem, provoca aí uma
uma explosão de energia positiva no nosso organismo, né? Isso é explicado pela ciência. Valorizar-se é auto-amor. Não deixar que os outros nos desvalorizem, nos coloquem para baixo. Cuidar do nosso corpo físico, como nós falamos, templo do espírito. Esse corpo que nós ganhamos, né, para podermos ter a oportunidade dessa reencarnação. Dizer não àquilo que nos prejudica, excesso de alimentação ou falta. Tem gente que não é por necessidade, mas que acaba adquirindo um distúrbio, não se alimenta o suficiente. Drogas lícitas e ilícitas, dizer não. Isso é auto-amor. Cuidar da alimentação espiritual e mental. O que estamos assistindo? Estamos lendo? Como estamos nutrindo a nossa mente? Se nós não comemos alimentos, né, assim, conscientemente alimentos estragados, deteriorados, porque nós alimentamos a nossa mente muitas vezes com lixo, com coisas que não deveriam entrar, a gente não deveria deixar entrar dentro de nós, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Jesus falou: sois luz, andai como filhos da luz, brilha a vossa luz. Somos pedras preciosas para Deus e estamos nos burilando a cada dia, a cada esforço de superação. Amar o que somos, como somos, com defeitos e qualidades. Isso se chama aceitação. Com as nossas limitações, mas sabendo que temos as possibilidades enormes de crescimento. Só não podemos ficar sentados à beira do caminho. Isso seria estacionar, né? Ficar esperando a banda passar e desperdiçar uma encarnação. Nossa reencarnação é a oportunidade bendita que nos foi dada. Não podemos desperdiçá-la, não. Quando o apóstolo Paulo encontra Jesus na estrada de Damasco, ele que perseguia e mandava matar e matava cristãos, ele cai por terra e pergunta a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E a partir dali, ele coloca-se à disposição do nosso Mestre, para tornar-se uma carta viva do Cristo. E vamos nós perguntar a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E Ele nos dará forças para fazermos brilhar a nossa luz. Como Ele nos falou, que somos luz. Como Chico Xavier falou, nós não podemos voltar ao passado e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Uma ótima semana para todos.